Olá, este é o canal de atualidade cosmética e hoje eu converso com Denise Picoleto, sócia-diretora da Amaca Cosméticos. Tudo bem, Denise? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, obrigado por aceitar nosso convite. Denise, a Amaca é uma empresa de marketing multinível, né, jovem, criada em 2007, mas que tem feito barulho. Vocês vendem aí algo como 2 milhões de frascos de mini perfumes por mês, e eu queria começar entendendo o porquê da opção pelos mini perfumes, né? Acho que foi assim que vocês começaram o negócio, inclusive, né? Sim, enfim, começamos com as fragrâncias, 6 fragrâncias de mini perfumes de 15 ml, né? O famoso perfume de bolso. E nós começamos em 2017 com 36 mil unidades, né? Foram as primeiras unidades, né, que nós fabricamos. Perfeito. E como é que tem sido a evolução do negócio, Denise? No multinível, a gente sabe que as coisas são muito rápidas. Tudo cresce Sim. muito rápido e eu imagino que vocês estejam aproveitando esse momento, né? Como é que vocês têm lidado, por exemplo, com a evolução do portfólio, com a estrutura, tempo de resposta, né, para essa base que cresce rápido e que quer ser atendida rapidamente? O que vocês têm feito em termos de estrutura? Então, na verdade, a Amaca, ela sempre teve que evoluir muito rápido, né, devido à demanda. Desde o início foi explosão, sucesso de vendas. Nós fabricamos 36 mil unidades, acreditando que iríamos vender em 4 meses. E, na verdade, vendemos isso em 1 mês, né? Então, a Amaca sempre, desde o início, ela enfrenta isso, né? De ter que estar... É como se trocasse o pneu do carro em movimento. Então, a gente sente muito isso devido ao grande sucesso. E hoje a gente tem uma equipe muito estruturada, tem uma logística, né? Temos pontos de apoio por todo o Brasil, que fortalece a distribuição, que facilita o executivo ter acesso ao produto, né? O consultor ter acesso rápido ao produto. A própria Amaca tem 3 sedes pelo Brasil. Até 2021 a gente acredita estar em todos os estados para que isso aconteça de forma mais rápida. E o portfólio hoje, né, em vista do nascimento da Amaca, é um sucesso. Nós temos mais de 500 produtos para que as pessoas tenham sucesso e 100% de lucro na revenda desses produtos. Denise, quem que é olhando um pouquinho da força de vendas da Amaca, qual que é o perfil? Né? Porque você começou com um mini perfume, que é um item de desembolso baixo, né? Então, imagino que vocês com isso talvez tenham atraído um perfil de público, uma força de vendas diferente da de empresas que estão acostumadas a vender sistemas de tratamento, né, produtos de alto valor, né, com desembolso alto e que, obviamente, oferecem uma margem não, mas um valor final que fica para cada revendedor muito mais alto. Qual que é a base hoje, tanto da força de vendas, quanto dos consumidores, né? Quem que compra os perfumes da Manca, os produtos da Manca? Então, a Amaca, ela tem um público bem diversificado, para todo tipo de classe, né? É um produto de qualidade e justamente isso, nós queríamos levar um perfume de altíssima qualidade, onde todas as pessoas pudessem ter acesso, porque não são todas as pessoas que podem estar investindo, né, despendendo aí uma quantia mensal para ter um perfume de qualidade, e a Amaca trouxe isso. E acredito muito que esse formato de bolso de 15 ml contribuiu mais ainda, porque o investimento é muito baixo para que você tenha um perfume de tanta qualidade. Então, nosso público é bem diversificado, tanto os nossos consumidores quanto os nossos executivos, que são os nossos consultores, né? Que revendem o produto, que fazem aí uma renda extra ou então fazem a sua renda principal de casa com a Amaca, né? Nós temos executivos aí que trilham um caminho de sucesso dentro da Amaca, conquistam premiações, carros, viagens internacionais, porque já construíram história em tão pouco tempo, devido a essa simplicidade, acessibilidade e qualidade do nosso produto.
Olhando para o portfólio de vocês, quer dizer, vocês têm a perfumaria, imagino que ainda seja o grande filão do negócio, né? Mas Sim. vocês têm outros produtos também. Aonde vocês têm apostado, né, para sustentar o crescimento? Em que categorias vocês têm colocado mais esforços? Então, a Amaca, ela tem hoje um portfólio de 95 fragrâncias diversas, né, entre masculino e feminino, no formato de 15 ml. Temos 10 fragrâncias no formato de 100 ml, que é o nosso carro forte, né, ainda a perfumaria. Porém, a nossa linha capilar, que é uma linha de transformação, de coloração, de tratamento, é uma linha que vem crescendo e ganhando bastante destaque devido à sua qualidade e um preço muito justo. A gente sempre trabalha pelo social, mas considerando o fator econômico também. E então a gente teve um crescimento muito grande de 1 ano e meio para cá na nossa linha capilar, porque é uma linha que exige um pouco mais de treinamento, de conhecimento, e até você atingir o público de salão, né, o profissional de salão, isso demanda um pouquinho mais de tempo, né, de mais conhecimento. O Esse, perfume, desculpa, só para não perder o gancho, Denise. sim. Quando você fala da linha de cabelo e dos salões, quer dizer, você tem um público diferente ali também? Quer dizer, você tem gente que se dedica, de repente, a vender essa linha para os salões, que é diferente de uma força de vendas que vai trabalhar com a perfumaria? Sim, sim, temos esse perfil também. Principalmente pessoas que são os próprios donos, né, do salão, que podem se cadastrar, consumir os nossos produtos com 50%, onde eles vão ter uma rentabilidade maior no seu trabalho do dia a dia, né, na aplicação dos produtos diariamente, quanto também eles podem formar a rede, a equipe deles, e estarem ganhando também com a revenda de novas pessoas que eles vão trazer para o negócio, que é o sistema multinível em si. Então, é um benefício muito grande para o profissional de salão, que além dele economizar no produto, ter um produto de altíssima qualidade, ele ainda pode ganhar tempo, porque tempo hoje a gente sabe, né, que é muito precioso, ele pode ganhar tempo formando as equipes e gerenciando também a sua rede. E, Denise, a gente viu nesses meses aí de pandemia, a venda direta, de uma forma geral, foi um canal que conseguiu, dentro, né, do que foi possível, se manter relativamente bem, em alguns casos crescendo, porque era um canal que as pessoas operam, então elas têm o poder de decidir se elas vão continuar vendendo, entregando ou não. Como é que foram esses meses para vocês? Vocês viram um aumento no volume de negócios, aumento na frequência de compra pela força de vendas, ou captação de mais pessoas para a força de vendas? Sim, a Amaca, na verdade, ela teve um crescimento muito grande, né, no período de abril, né, a julho, principalmente, nós tivemos um aumento de 50% nas vendas e no número de novas pessoas, novos consultores, né, trabalhando com a gente, porque viram a oportunidade de fazer renda extra, de se manter no mercado, né, diante da situação atual, porque o mercado de beleza ele não para, né? As pessoas hoje elas compram benefícios, resultados, e a Amaco oferece isso através dos seus produtos. Então, acredito que parte do sucesso e do aumento das vendas e do número de pessoas foi por conta da situação, né, de nova oportunidade de negócio para que essas pessoas trouxessem renda para dentro de casa, e também por conta das pessoas se cuidarem mesmo, né? As pessoas são produtos de consumo diário, são produtos de higiene pessoal, de beleza, de transformação, então a gente leva muito isso para as pessoas. E acredito que essa autoestima dá muito mais força para as pessoas continuarem aí na ativa, trabalhando e passando isso para outras pessoas também. Poucos meses atrás, vocês lançaram a linha de maquiagem, Sim. né? Que é uma das categorias mais afetadas pela pandemia no Brasil e no mundo inteiro. Como é que essa linha está performando? Obviamente é um lançamento, imagino que tenha tido aí um movimento inicial, mas vocês estão vendo ela sustentar esse crescimento?
Então, inclusive, a nossa linha de maquiagem, Denise Bortoleto Makeup, ela foi lançada em plena pandemia, alguns itens, né? Nós já tínhamos alguns itens no portfólio, como batons, gloss, mas a linha em geral, ela foi criada diante desse cenário. E para você ter uma ideia, um dos itens que nós lançamos, que foi o demaquilante, nós fabricamos as primeiras unidades apostando numa venda para 3 meses. E em 15 dias se esgotaram as unidades. Então, superou assim, todas as expectativas, porque a gente fez um trabalho de treinamento para mostrar para as pessoas que mesmo dentro de casa a gente tem que se cuidar. Hoje é um novo formato, né? Ó, nós estamos aqui falando, eu da minha casa, né? Você provavelmente na sua. Mas a gente não pode trabalhar de qualquer jeito. A gente tem que trabalhar arrumado, a gente tem que estar perfumado, a gente tem que estar maquiado, com cabelo bonito. Então, a gente sempre trabalhou muito isso com as pessoas, o conceito de transformação, porque é isso que traz energia, né? Eu acredito muito que a energia, a gente faz ela acontecer. Então, e tudo isso contribui muito para a sua transformação interna, né? Que vai fazer você gerar resultados, vai fazer você ter sucesso, vai fazer você vender mais, vai fazer você ajudar mais pessoas. Então, eu acho que vem de dentro para fora e os nossos produtos ajudam muito, porque são os benefícios que trazem isso para as pessoas. E você viu mudança no perfil dos produtos vendidos nesses meses? Por exemplo, dentro do portfólio de perfumaria, as fragrâncias que já eram mais vendidas passaram a ser ainda mais vendidas, quer dizer, como uma compra de segurança, ou o consumidor... A perfumaria, ela se manteve crescente, como sempre, né? O que mudou, eu acredito que nos itens de maquiagem, como você perguntou anteriormente, começou a se explorar mais a área dos olhos, né? Devido ao uso da máscara. Então, venda maior no número de sombras, de rímel, de lápis, lápis para sobrancelha. Então, foram itens que mudaram, sim, a quantidade de vendas aumentou. E o perfil da força de vendas nesse período? Vocês foram para a TV agora, em meados do ano também, fazer merchandising. Mudou o perfil? Quer dizer, as pessoas que vocês agregaram a força de vendas nesses meses, elas são diferentes das pessoas que vocês já tinham na rede? Então, a rede, ela sempre teve um perfil muito misto, né, de líderes, né, que trabalham para se graduar, para bater a graduação de diamante, de royal, de imperial, ter suas premiações, né, que formam as suas equipes, e sempre tivemos também os vendedores, as pessoas que gostam realmente de trabalhar com a revenda e ter 100% de lucro, né, que é a margem grande aí que a Amaca oferece no mercado. Na pandemia e diante desse quadro, né, de merchan, a gente indo para a televisão, eu acredito que a gente trouxe oportunidade para aquelas pessoas que estavam desesperadas, precisando realmente ou de uma renda extra, ou então de fazer uma carreira e não viam mais oportunidade, foram demitidas, pessoas que tiveram baixa na renda, né, porque tiveram redução de salarial. Então, eu acredito que veio um perfil novo, sim, de novos revendedores e pessoas que não estavam mais enxergando possibilidade de estar voltando para o mercado de trabalho. Você falou aí da revenda de produtos, né, que é onde é possível ganhar o maior ticket, mas que não é, em geral, o que boa parte dos líderes do multinível focam. Sim. Eu acho, e aí eu queria entrar, a partir disso, para entrar um pouco na questão da evolução do portfólio, né, da Amaca. Vocês têm na perfumaria quase 100 itens, ainda baseados, né, em inspirações. Sim. Eu queria entender se vocês já começam a pensar em ter criações próprias, em criar uma perfumaria da Amaca, até para realmente criar uma identidade, né, posicionar a marca como uma criadora de fragrâncias, e não só como uma empresa que vende bons perfumes. Sim, a Amaca hoje, inclusive, já é referência, né? Acredito que os melhores perfumes do Brasil hoje, a gente está falando aí
tranquilamente que a Âmaca tem esses perfumes com alta fixação, alta qualidade na essência, porém, nós vamos expandir sim, para termos as nossas próprias essências. Acredito que o futuro é esse, porque nós seremos a grande referência no mercado nacional e, quem sabe, internacional também, em perfumaria. Uhum. Hoje, qual que é a base de revendedores de vocês, Denise? Como? A base a força de vendas de vocês hoje soma quantas pessoas? Nós temos mais de 1.300.000 revendedores por todo o Tá. Brasil. Ativos ou cadastrados? Cadastrados. Perfeito. E eu queria falar um pouquinho também da questão olhando para o futuro, né? A gente está cansado de ver no mercado empresas de multinível que avançam muito rapidamente, né, no mercado, crescem de forma exponencial, viram uma grande coqueluche e em pouquíssimo tempo depois, né, em geral, 4, 5 anos, elas vão embora como se tivessem existido, né? Sim. Isso tem muito a ver talvez com uma falta de portfólio de produto, quer dizer, está sempre baseado ali muito no mesmo mix de produtos, às vezes uma questão do plano de negócios que não para em pé, ou a junção Sim. desses dois itens, que costuma ser bastante comum também, Uhum. ou até, e que também é comum, a perda de liderança, né? Lideranças que, ou por mudança nos planos, ou porque acha que não vai conseguir ganhar mais ali, não tem mais espaço, vai para outra empresa e leva uma base grande de revendedores que derruba o negócio muito rapidamente. Como é que Sim. vocês olham para o futuro para mitigar essa erosão da base, que, de novo, é algo que é esperado, né, dentro do mercado de multinível, entender até onde vocês se preocupam com isso e o que vocês pensam em fazer para seguir, né, para vencer essa barreira aí dos 5 anos que é tão comum no multinível. Sim. Não, na verdade, a Âmaca, ela veio com um conceito diferenciado, né? Ela veio quebrando já todas as barreiras do multinível e nós temos sempre inovado, né, com ideias. Então, nós fomos na contramão da história do multinível, onde as pessoas tinham que investir grandes quantidades de valores para aderir ao produto e a pessoa, de repente, não tinha nem o que fazer com esses produtos, não sabe como trabalhar. Então, nós queríamos um modelo muito mais simplificado, um modelo onde trouxesse realmente a transformação real de vida das pessoas, porque a gente não consegue falar de sucesso se a pessoa ela não tem condições básicas dentro de casa, né? Então, a Âmaca, ela realmente trouxe isso para as pessoas, mostrar que ela primeiro tem que ter condições básicas dentro de casa, ter uma renda familiar, onde proporciona o crescimento dela, para daí ela almejar o segundo degrau e ir galgando, né, até ela atingir um grande sucesso. Então, é tudo formado, assim, com os pés no chão. Ensina que para você ter sucesso, você primeiro precisa ter dignidade, né? Ter uma vida decente para que você cresça. Então, essa construção, eu acredito que ela é muito sólida dentro da Âmaca e muito visível. Então, as pessoas, elas entendem que com a Âmaca, elas vão ter um caminho para trilhar, tanto nas vendas, quanto se elas quiserem também criar a sua trilha profissional de sucesso. Então, isso é muito sustentável. Eu acredito que as pessoas veem muito esse diferencial dentro da Âmaca. E um fator muito bacana que a nossa diretoria em si tem é a cuidado sensorial. A gente vê muito rápido o que precisa ser mudado e a gente faz a mudança necessária para que a empresa sempre continue firme nos seus objetivos. Uhum. Vocês hoje trabalham com terceiristas, né? Vocês têm um P&D próprio, mas não uma unidade de produção própria. Vocês têm planos de construir algo no futuro ou vocês acreditam que dá para manter o trabalho? A gente gosta muito do trabalho com terceirista, né? Porque é um formato que nos atende muito bem desde o início e também, se precisar aumentar a produção, a gente sabe que nós somos atendidos de uma forma muito rápida
e conseguimos fazer um planejamento para que não falte produtos, para que tudo corra de acordo com o nosso crescimento. A gente nunca teve problemas sérios com isso, né? A não ser do próprio crescimento, né, que faz parte. Mesmo na pandemia, agora, a gente sabe aí da dificuldade que nós estamos tendo para encontrar alguns ativos, algumas fábricas também com dificuldades na produção devido a itens importados, mas nem isso está segurando aí o crescimento das empresas no setor de cosmético, né? Eu tenho visto aí um crescimento muito grande. E a Amaca acompanha muito isso. E em questão de fábrica, a Amaca pensa assim, né? Quem sabe no futuro aí próximo a gente tem a nossa fábrica própria de perfumaria também. O último aspecto que eu queria abordar com você, Denise, é sobre digitalização e omnicanalidade. A venda direta sempre teve um desafio, né, adicional de lidar com a questão dos diferentes canais por conta da força de vendas, né? Quer dizer, como você envolve a força de vendas no mundo digital, como você envolve, como você fala com o consumidor diretamente, que é algo importante, né? Cada vez mais importante, em vários canais, sem eliminar esse agente que é o pilar de sustentação do negócio de vocês. Eu queria entender como é que vocês enxergam hoje a questão da digitalização, da possibilidade de chegar diretamente ao consumidor, de transformar os 2.000 pontos de apoio que vocês têm hoje no Brasil em espaços que o consumidor também possa acessar. Quer dizer, isso está no plano de vocês ou isso não faz parte da estratégia de vocês hoje? Então, os nossos pontos de apoio, na verdade, eles atendem tanto os nossos consultores quanto o consumidor final, né? O que nós estamos fazendo agora é padronizando para que nós tenhamos, né, um formato de pontos de apoio padrão por todo o Brasil, para que se fale a mesma língua em termos de treinamentos, a parte visual. Então, tudo isso nós estamos trabalhando muito forte agora para que a gente tenha esse padrão em todo o Brasil, né? Acho que facilita bastante e ajuda bastante os consultores também, né? A quem quiser aderir à Amaca, a visibilidade da marca. Então, tudo isso nós já estamos trabalhando muito forte. E-commerce está nos planos de vocês? Sim. Nós já temos, né, o e-commerce. Mas que funciona para o consumidor também? Não, para o consumidor não, só para o executivo. Né? Perfeito. Para quem é cadastrado, né? Perfeito. Eu conversei com o sócia-diretora da Amaca. Denise, muito obrigado. Obrigada, Anne. Sucesso aí para vocês. Obrigado para todos nós.